geração do futebol, que eu vivia na rua o dia inteiro, jogando bola, futebol. Eu empinei pipa muito, dos 4 aos 14 anos. Eu joguei muito peão, bolinha de gude. Então eu fiz muita coisa de moleque mesmo, de criança. O que isso influencia na parte da escrita? Sim, memórias que nos dão uma visão mais plena, mais abrangente. E eu me inspirei no meu avô porque ele era aquele que fazia já intercâmbio entre os países, vendia na Espanha, vendia em Portugal, nas aldeias, e a última mercadoria que ele vendia azeite, porque ele fabricava azeitona, e no lagar do azeite ele fabricava o mel. Ele fazia a vela da cera da abelha e ia vender nas aldeias. E a última mercadoria que ele vendia era o cavalo, porque ele dependia do cavalo para entregar as mercadorias dele. Ele voltava a pé, sem o cavalo, com umas melas na mão. Melas eram umas bonequinhas de pano que ele comprava nas aldeias espanholas, portuguesas, para dar para as netas. Então eu tenho uma recordação desse meu avô, até os 5 anos de idade que eu convivi com ele, que ele está... Olha como a infância é importante. A infância, como a Isabel falou, ela não sai da gente. Dentro de mim tem a infância, tem a juventude, tem a adolescência, tem todas as Antônias que passaram por essa idade. E eu sou o que eu sou graças à história da minha vida. Política, econômica, social, a temática é muito variada. A vantagem de você utilizar o cordel como um recurso para transmitir uma informação, porque o cordel ele nasce como uma literatura popular para as pessoas mais carentes, que não tinham acesso à televisão, ao jornal, à informação escrita, como nós temos, por exemplo, com livros, ou com a TV, uma informação televisiva, radiofônica. Isso não existia nas áreas mais pobres do Nordeste, por exemplo. É lógico que o cordel ele não nasce no Nordeste, ele tem toda uma tradição italiana, medieval, é outra coisa. Mas quando chega no Brasil, ele vai tornar e popularizar a informação por meio da poesia, que era o que as pessoas mais carentes geralmente tinham acesso, né, nas comunidades que residiam. Então eles aproveitavam o cordel para declamar as suas poesias, as suas situações, as suas trajetórias de vida, e colocavam muitas vezes fatos da história, fatos da geografia local, questão de literatura. Porque o bonito de se trabalhar com cordel é você ver como pessoas semi-analfabetas, muitas vezes analfabetas, falavam, declamavam poesias perfeitas, nas rimas perfeitas, e outras pessoas anotavam. E aquilo foi propagando muito da literatura brasileira no século XIX. Século XIX, século XX, até hoje nós temos aí brilhantes poetas que nasceram, que as suas ideias nasceram sendo transmitidas pelo cordel. Melhorando seu vocabulário, aumenta a sua capacidade de escrever, de se pronunciar, de se sair bem numa entrevista de emprego, de se sair bem quando vai conquistar uma menina, né? Então, para tudo é importante a leitura. E para a menina também é importante ela ser culta, no sentido de saber ler, escrever, de poder se pronunciar bem, para também conquistar o namorado que ela deseja, para conseguir um emprego que seja bom, né? O que fazer se não tem lixeira em redor? Guarde, leve para a sua casa, para onde você encontrar uma lixeira, e aí deposita. Eu tenho uma frase que para se manter a cidade limpa, basta-se 2 virtudes. Uma, a pontaria. A outra, a humildade.
ter que, se você errar a pontaria, você se agachar, pegar o lixo e colocar na lixeira. Isso também é cidadania. É fazer os deveres e as obrigações do cidadão. Cidadão é aquele que tem consciência social. Nossa consciência não pode ser só individual, ela tem que ser coletiva. Enquanto a sociedade não entender que para a gente evoluir, a gente tem que crescer individualmente, mas principalmente no coletivo. É isso que faz a pessoa viver bem. Eu morava num bairro, Belezinho, que era asfaltado. Eu vim para uma casa, que minha família teve uma decadência financeira, né? Uma casa muito humilde, né? Sem vidro direito na casa, sem quintal, sem água encanada, era água de poço. Mas para eu, como criança, ali para mim era minha alegria, né? Porque eu tinha tudo, a terra, o mato, os bichos, a brincadeira, a criançada da rua, né? Então eu tive uma infância pobre financeiramente, mas extremamente rica em experiências, né? Por ser a 8ª filha, era assim, o mais velho cuidava do outro, cuidava do outro, cuidava do outro. E eu cuidei de 2 irmãs, das minhas 2 irmãs menores, a Anitta e a Lourdes, que eu vivi. E assim, a minha infância, ela, em vários momentos na minha literatura, eu a coloco, né? Ela foi sempre muito, ela foi e é muito importante para mim. A base que eu tive dos meus pais foi de amor, de respeito, de igualdade, de verdade. Então a gente mentir era uma coisa assim, não era uma coisa proibida, era uma coisa natural, não mentir. Porque a mentira era muito, a gente tinha vergonha de mentir. Porque meus pais eram muito verdadeiros com a gente. Então a gente não tinha o porquê estar mentindo, né? Então não tinha aquela proibição, aquela censura, aquele de ficar apanhando por nada, sabe? Então é isso. Em que momento da sua vida você decidiu seguir esse caminho profissional? Olha, eu sou artista plástica, eu fiz já teatro, eu escritora, sou cantora. Então, assim, a arte, ela sempre esteve presente na minha vida. A fase da literatura, eu comecei... Quando eu era criança, existia um programa na escola, né? Estudei numa escola estadual, e era assim, composição à vista de uma gravura. Isso, para mim, era um encantamento, porque eles colocavam... Eu não tinha acesso a livros, né? Nós não tínhamos na escola, biblioteca, não tínhamos nada, então... E minha família também não tinha muito livro em casa. E que tinha era do meu pai, que meu pai veio da Armênia, e eram os livros da linguagem dele, que a gente não tinha muito acesso. Então, assim, era a composição à vista de uma gravura. E esse trabalho fez com que eu despertasse para a escrita. Então, aos 9 anos, eu escrevia poesia sem ter consciência de que estava fazendo poesia. Eu terminava uma composição e fazia versos, usava rima. Eu não sabia o que era rima, mas eu fazia. E a gente, na rua que eu morava, a gente trabalhava muito com criação, né? Então a gente fazia teatrinho, a gente fazia showzinho de música. Éramos uma criançada bem criativa. E isso daí também foi para minha formação. A parte da escrita, eu só fui tomar consciência dela aos 17 anos de idade, que eu escrevia. Então, eu tinha a escrita como uma amiga para eu conversar, para eu desabafar. Gostava de um menino, eu ia lá e escrevia. Eu era extremamente tímida, né? E a timidez me doía nessa época. E a escrita fez com que eu fosse me libertando e me colocando para o mundo. A arte me salvou nesses momentos. E a arte salva, né?